Pessoal do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Sou a Ana Barbosa, mamãe do Davi, de 2 anos e 6 meses. E estou grávida do meu segundo bebê, que é o Gael. Não sei se tá tendo muito reflexo, deixa eu vir um pouquinho mais pra cá. Bom, hoje eu vim falar como foi a introdução do Naninha, do objeto de transação com o Davi, as técnicas que eu usei e por que, né, a importância do Naninha, do objeto de transação. Tô segurando um aqui, ó. O Davi a gente usa esses aqui, eu comprei um para cada dia. Comprei não, né, eu ganhei, eu tinha ganhado 4 naninhas, e eu completei a coleção para mais 3, então ele tem 7 naninhas. E eu sempre deixei um para cada dia. E ao longo do vídeo eu vou explicando mais sobre isso, porque que eu deixei assim. Eu coloco na chupeta, né? Então esse daqui é para chupeta, porque ele usa chupeta. E aí tem outros modelinhos, então são todos de bichinho. Então ele tem um leão, tem um dinossauro, tem essa ovelha, tem esse gatinho, tem um outro ursinho, então assim, tem vários bichinhos. Assim, às vezes as pessoas estão perguntando, nossa, mas o que é isso, né? O que é uma naninha? O que é um objeto de transação? Conforme o neném vai crescendo, ele vai entendendo que ele e a mamãe não são o mesmo corpo, né? E que a mamãe pode ficar longe, enfim. Ter esse objeto ou esse naninha traz conforto para o bebê, né? Traz mais tranquilidade, porque ele sabe que o objeto tá ali, do ladinho dele. Tem muitos estudos de vários pediatras, né? Eu li muito sobre, quando eu fui introduzir o Naninha no Davi, da importância, o porquê que as crianças gostam, né, do Naninha. As crianças, conforme vai usando, vai tendo aquele contato com o objeto, ela vai se acostumando com aquilo. Então, ela pega confiança naquele objeto. Calma. Estudos, gente, sobre isso, sobre usar o Naninha, o objeto de E aí, com tudo isso, as crianças ficam mais confiantes e passam a dormir a noite toda. Elas se sentem seguras, porque tem ali o objeto dela, tem aquele amiguinho, aquele conforto que é ter o bichinho dela, né? Que aqui a gente chama de naninha mesmo, tá? Às vezes vocês colocaram algum nome, né, no bichinho de vocês, enfim. E aí, como que eu introduzi? Bom, o Davi chupa a chupeta desde muito pequeno. Então, eu colocava na chupeta, né? E aí, sempre na hora de dormir, né, quando ia dormir, com 4 meses eu comecei a falar do Naninha. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria indica após os 6 meses. Então, eu comecei com 4. Então, sempre que ele ia dormir, eu colocava o Naninha assim, né, pertinho dele, do rostinho dele. E aí falava, agora você e o amiguinho do sono vão dormir. Antes de 4 meses, eu usei 2 ursinhos que eram da minha sobrinha, que é o Lilo e o Luli, que eu colocava do lado dele. Tipo, assim, mais ou menos, deixa eu explicar. Eu colocava, ele dormia assim, né? E o ursinho ficava sempre no pezinho. Então eu sempre falava, sempre conversei muito com ele em relação a isso. Falava, o amiguinho do sono vai estar aqui pra dormir com você, pra vocês terem lindos sonhos. E o Davi sempre dormiu a noite toda. Isso aqui no canal, no vídeo de rotina. Eu estudei muito sobre o sono. Já falei isso também. Então, se você ainda não conferiu, eu vou deixar aqui embaixo os links para vocês conferirem. E ter o Naninha, o objeto de transação, o ursinho, enfim, eu vou chamar como Naninha, tá, gente? Que é como a gente chama aqui. Foi muito importante para isso. Porque aí eu sempre conversei, falava pra ele que o ursinho ia estar ali. Se ele acordasse de noite, era só ele pegar e abraçar o ursinho, que o ursinho tava ali, porque se a mamãe não estivesse por perto, né? Mas se ele precisasse, ele poderia chamar a mamãe.
E eu fui falando isso sempre, conforme ele for crescendo. E eu falo isso, gente, desde 4 meses, tá? Quando eu comecei a falar do naninha, do amiguinho do sono. E aí ele foi se acostumando, né? E sempre ele só dorme com os naninha. E aí ele não se fixou em apenas um, porque todos os dias eu trocava. Todo dia era um naninha diferente. Então todo dia eu falava: oi, hoje é esse naninha que tá com você pra te proteger. Enfim. E aí eu não quis que ele acostumasse com um só. Por quê? Porque eu fiquei com medo de um dia a gente acabar perdendo. E aí, porque já vi muitas crianças, muitos casos, né, que perde o ursinho, né, ou perde a cobertinha, e aí a criança fica triste, fica doente, enfim. Então, por isso que eu quis acostumar com esses daqui assim, de chupeta também, e que segura na chupeta, né. Mas pode ser um naninho, gente, a criança pode se apegar a várias coisas. Fralda, coberta, esses negocinhos de chupeta, ursinho. Eu já vi até de Crocs, né? Neném que pega o Crocs pra dormir. Que aí quando solta a mamãe sabe que tá dormindo, dando sono profundo pra pôr no berço, enfim. Então eu sempre fui conversando muito com o Davi em relação a isso. Sobre o amiguinho do sono que ia estar ali com ele. E aí eu sempre refrisei isso, sempre falei muito pra ele que se ele acordasse de madrugada, sentisse alguma insegurança, era só achar o naninho ali do ladinho dele e abraçar para eles voltarem a dormir juntos. Sim, gente, é impressionante como que eles se acalmam quando pega o ursinho, quando pega o naninha. Né? Aqui em casa isso é muito notável. É super saudável, tá? Ter um naninha, porque há muitos estudos sobre diminuição da ansiedade, também na fase da angústia da separação, que o nenê começa a entender que tá longe, vai ficar longe da mamãe, que mamãe e ele não é o mesmo corpo, né? É uma fase muito importante do desenvolvimento psíquico, através da interação com o objeto. E aí o bebê, ele passa a desenvolver criatividade, imaginação, cognição e afetividade. Uma dica que eu dou sobre segurança, né? É procurar usar objetos que não se soltem, né? Então, tipo assim, ó, eu não quis nada que tivesse olhinho e nariz aqueles tipo, costurados, sabe? Vocês sabem entender o que eu tô falando, né? Então, eu quis esses assim, ó, que são todos bordados. Então, que não soltam. Eu quis mais volumoso também por isso, ó. Olha. Pra que não se soltasse na boca do bebê. Na boca do bebê. Eu não quis, né? Eu não introduzi coberta, nada assim, mas eu sei que às vezes é a criança que escolhe, né? Mas por causa do risco do sufocamento. Então eu não quis que o Davi se apegasse a uma coberta. Então eu não dei. Eu sempre fui introduzindo naninha, conversando que era o naninho, o amiguinho do sono, esses ursinhos aqui. E aí, mas onde você colocava o naninha? Bom, o Davi sempre dormiu de chupeta. Então eu sempre deixava o naninha mais próximo assim da barriga e dos pés, devido à segurança, mas ele sempre puxava para pertinho do peito dele, para dormir, abraçar. Em questão a lavagem, como eu trocava todos os dias um ursinho, eu lavava junto com as roupas do Davi, né? Então sempre lavei as roupas dele, junto com as roupas dele, com o sabão dele, e aí então ficava com o cheirinho dele. E ele acostumou assim, mas eu sei que tem crianças que não deixam lavar. E assim, tem gente que fala que a criança começa a perder o interesse, né, pelo naninha, entre 3 a 5 anos, mais ou menos. Aqui a gente tá com 2 anos e 6 meses, o Davi ainda dorme chupeta, ainda dorme com os naninha, não tem nenhum tipo de desinteresse ainda não. Então, pra dormir, e ele só usa pra dormir. Então, sempre que ele vai fazer a soneca, que agora ele só faz uma soneca do meio-dia, né, e dorme à noite, ele sempre pede o naninha. Então, sempre tem que estar com os naninhas ali. Ele não chupa só a chupeta sozinho.
Então tem que ter o Naninha pra dormir. E também eu acho que foi muito importante o Davi ter esse objeto de transação, esse Naninha, na minha volta ao trabalho. Porque aí, sempre que eu saía, ele ficava com os ursinhos, eu sempre falava, né? Ó, o Naninha vai ficar com você e logo a mamãe volta. Sempre que você sentir saudade, dá um abraço bem forte no Naninha. Então eu sempre falava isso desde quando eu voltei ao trabalho, quando ele tinha 5 meses. Então isso trouxe segurança pra ele, um conforto também. Porque ele sabia que o Naninha tava ali. A gente nunca aconteceu de perder, né, o Naninha. E então a gente sempre frisa antes de sair de casa e quando chega em casa, onde a gente vai nos lugares, sempre pegou o Naninha, entrou no carro, pra voltar pra casa, tem que estar com o Naninha. Então a gente sempre, já aconteceu, às vezes estão entrando no carro, meu Deus, cadê o Naninha? A gente volta no lugar, vai procurar, pra nunca deixar o Naninha pra trás. Que é muito importante isso, porque é importante pra criança, né? E aí se perde, é bem complicado também pra ela. Bom, então é isso, gente. Um pouco sobre como que foi ter o Naninha, como eu introduzi com o Davi. Irei sim dar para o Gael também, ele já tem algumas e vou ter que comprar mais também, porque sim, também pretendo uma para cada dia. Até a questão de não ter de ter a perca um dia se houver, o Davi a gente nunca teve, mas às vezes para poder lavar também. E quero fazer da mesma forma que eu fiz com o Davi, sempre conversando, sempre explicando. E aqui pra nós foi muito sucesso. Ajudou muito no sono, muito na segurança, na ansiedade. Então a Naninha foi essencial. Então é isso. Deixa aqui no comentário você, mamães, papais, enfim, vovós, que como foi aí o Naninha, que bichinho que seu bebê se apegou. E vamos ver aqui juntos nos comentários quais são os bichinhos que as crianças mais se apegam. Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.